Nesta lição, desmascarando as seitas, desmascarar a primeira, que é a Testemunha de Jeová, tá? Então, lembrando que você tem acesso aqui a todas as informações, tá? Lembrando que você tem aí acesso aos slides depois, é só me procurar, está passando alguns aí na tela para você, e também o nosso nome, então nós estamos aí fazendo esse teste. Vamos ler Efésios 4:14, que diz assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Nós aprendemos nas últimas lições que o anticristo, os falsos profetas, os falsos cristos deste século, deste mundo em que nós vivemos, estão tentando enganar até mesmo os escolhidos. E é por isso que é muito difícil nós vemos pessoas que estão numa determinada religião, o qual nós falamos ontem sobre os conceitos do que é religião, na lição passada. O propósito da religião é ligar o homem a Deus novamente, mas esse não tem sido o propósito. Na verdade, nós temos visto um engano, onde as seitas estão enganando cada vez mais o povo, fazendo com que haja heresias, e o que é heresias? É um falso ensino, doutrinas não bíblicas e até distorções das doutrinas bíblicas. Infelizmente nós temos aí um barulho externo, mas eu peço que as irmãs me perdoem e continuem no foco da nossa lição, do nosso objetivo, que é a lição desmascarando as seitas. O primeiro slide, que é organização da Testemunha de Jeová. Então, a Testemunha de Jeová, como nós temos visto, eu vou aqui ampliar um pouquinho mais a minha imagem aqui. O histórico, ela foi fundada no século XIX. E o seu fundador marcou a volta de Jesus Cristo por volta de 1914. Ele disse que Cristo viria estabelecer o seu reino milenar de paz, que está lá em Apocalipse, porque na verdade a Testemunha de Jeová, ela criou outra Bíblia, nós sabemos disso, que foi criada uma nova Bíblia, e por isso há tantas distorções, também nós podemos ver que no ano de 1914, quando eles marcaram a volta de Jesus Cristo, foi o ano da Primeira Guerra Mundial. Então, lá em Apocalipse, no capítulo 20 e o versículo 4, nós vamos estar lendo, para que você possa memorizar ainda mais esses versículos. Sei que é um pouquinho difícil, irmãos, também para mim, dar a aula com um cachorro latindo, mas Deus vai dar vitória. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, então, a Testemunha de Jeová acredita que a primeira volta de Jesus Cristo aconteceria no ano de 1914, o que não aconteceu, Depois, iniciou-se de uma forma invisível,
Porque a palavra do Senhor nos diz que as seitas e heresias, elas não são formadas como uma igreja, colocar uma placa, não. Elas são formadas no obscuro, no oculto, né? Então, lá em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 36, também nos fala sobre a formação de seitas, né? Como elas são formadas, Jesus falou sobre isso. Versículo 36 que diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem para os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Quem sabe o dia e a hora em que Jesus Cristo vai voltar é somente Jesus Cristo, somente Deus, o Pai. Nem Jesus Cristo sabe, é o que diz a Bíblia e é o que Jesus falou. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 36. Então, no ano de 1925, novamente, quando se inicia na palavra de Deus a batalha do Armagedon, é o período em que eles dizem novamente que o Senhor Jesus Cristo virá. Mas isso no ano de 1925. Depois, determinaram o total de salvos. Na Testemunha de Jeová, eu e você, talvez não estejamos contabilizados na contagem de salvos. Por quê? Somente 144 mil serão salvos, redimidos. E na verdade essa contagem é uma contagem parentética, porque ela fala sobre judeus, homens que não se misturaram com mulheres. Depois você pode ler esse texto lá em Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 14. Não tem nada a ver com aquilo que eles programaram, né? E a grande tribulação é aquele período em que nós que ficarmos aqui, né, que não subirmos com o Senhor Jesus Cristo na volta dele, na sua segunda volta, na sua segunda vinda à terra para buscar a sua igreja, ficaremos e passaremos a grande tribulação, que eu já falei um pouquinho sobre ela esses dias. Bom, também nós vemos aqui que historicamente a Bíblia foi deturpada pelos anciões da Testemunha de Jeová. Então a Testemunha de Jeová, ela passou a ser uma seita, ser considerada uma seita, quando ela tirou e acrescentou outras coisas à sua Bíblia. A minha e a sua Bíblia é uma só. Mas eles criaram uma nova Bíblia, tá? Então, quando ele bate ali na tua porta, quando o homem, a mulher, ele bate lá na tua porta, eu quero entregar aqui para você um panfletinho, um folhetinho. Você recebe, e às vezes eles ficam ali debatendo com você. Mas, na verdade, a Testemunha de Jeová, ela foi criada por Russell, né? Russell, o fundador, que cria que Jesus Cristo iria vir em determinadas datas, e ele dava essas datas que não aconteciam, é claro, baseando-se no livro de Apocalipse, que é um livro de revelações, é um livro do que há ainda de acontecer. E o que aconteceu? Acabou não acontecendo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos anuncio, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Não acredite, porque aquela pessoa que está anunciando um outro evangelho para você é uma pessoa amaldiçoada. Anátema significa isto, amaldiçoado. É uma pessoa que não deve ter crédito. E você deve analisar as Escrituras.
Se nem Jesus sabe quando ele vai voltar novamente, imagine o homem desta terra. Agora, no segundo slide, que nós vemos aqui uma fotografia onde Jesus Cristo está sendo crucificado, para a Testemunha de Jeová, esses são mais detalhes para a tua vida. Para a Testemunha de Jeová, Jesus, ele não morreu numa morte vertical. E não em uma cruz também. É verdade que Jesus morreu em uma cruz, né? Então, o simbolismo da cruz, que é anunciado entre os católicos, entre os evangélicos, né? Entre outras religiões também, né? E até outras seitas, a Testemunha de Jeová não acredita que Jesus tenha sido crucificado no madeiro, na cruz e de forma vertical, né? Porque muito antes de começar a era cristã, as cruzes eram símbolos utilizados pelos antigos babilônicos no culto ao Tammuz, deus da fertilidade. Seu uso se estendeu com o tempo do Egito, Índia, Síria e China. Com o passar dos séculos, os israelitas contaminaram a adoração de Jeová com diversos rituais à honra ao falso deus Tammuz. Então, o que a cruz simbolizava? Maldição por causa desse falso deus. Então, os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus tenha sido crucificado, porque se ele crucificado numa cruz onde eram crucificados deuses estranhos, ele estaria participando de um ritual, mas aquela morte para os judeus significava morte de maldição. Jesus estava sendo, de alguma maneira, para os judeus, ali, tendo uma morte de maldição. Mas a Bíblia nos diz que, quando eles pensavam que este símbolo, né, que para o Testemunho de Jeová a cruz é um símbolo pagão e satânico, nós vejamos as contradições deles. Porque a cruz na tumba do fundador, que foi Jeová Charles Russell, como eu disse, ele pediu para se fazer uma cruz. E os Testemunhos de Jeová colocavam a cruz em suas Bíblias até o ano de 1926. Olha que contraditório, né? Então, a cruz para Jesus significava o quê? Um ato satânico. Um símbolo pagão. Mas o fundador do Testemunho de Jeová, na sua tumba, tem ali gravado, como eu coloquei, né, a foto para vocês verem, a tumba dele em forma de pirâmide, né? E nós já sabemos que a pirâmide tem um significado diabólico, né? E ali contradizendo o seu próprio fundador, o qual utilizava também um símbolo satânico. Você pode ver como eu destaquei que a cruz na tumba do fundador é uma cruz em forma vertical, também para que nós possamos aí ter uma outra forma de contradizer, né? A origem, Russell, para que a gente possa entender o fundador dessa seita, Testemunho de Jeová, ele nasceu num berço evangélico, presbiteriano. Quer dizer que ele conhecia muito a palavra de Deus. Tornou-se adventista, o qual nós vamos falar também sobre esta outra seita, né, os adventistas do sétimo dia. E por algum tempo e posteriormente fundou o russelismo, que provém do seu próprio nome, né, Russell. O segundo líder, Joseph, o renomeou
como testemunha de Jeová. Então, após a morte de Russell, né, antes era russelismo, e aí após a morte de Russell, o segundo fundador, o segundo líder, renomeou e colocou testemunha de Jeová. Russell profetizou que Cristo retornaria no ano de 1914, depois ele adiou para 1918, depois ele adiou para 1925, 1941 e 1975, que foi o ano de morte. Uma das doutrinas mais curiosas do Testemunho de Jeová é afirmar que a vinda de Cristo, que todos os cristãos aguardam, já ocorreu em 1914, porém de forma invisível, que foi o texto de Apocalipse que nós lemos, capítulo 20, versículo 4. Então ele acredita que Cristo retornou, porém de uma forma invisível. Ninguém viu Jesus voltar, e por isso não conseguem vê-lo, e ele se encontraria agora reinando sobre a terra. Então, como eu falei, nós devemos tomar um certo cuidado. Por quê? Quando nós falamos sobre seitas, nós não podemos aceitar que ninguém acrescente e nem diminua, nem multiplique, né? Não foi isso que nós aprendemos? Que você tem a sua apostila aí? Você que tem a sua apostila, você sabe isso que eu estou falando. Que está falando o seguinte: como nós podemos identificar? Nada pode ser o que? Acrescentado. Está lá em Apocalipse. Nada pode ser o que? Subtraído, tirado. Nada pode ser multiplicado, que é ser extremista demais. E nada pode ser dividido. Então Deus não divide a sua fidelidade com ninguém, tá? Deus não vai dividir a sua fidelidade com uma organização que se diz cristã, e não é. Então Jesus Cristo ainda não voltou. É uma mentira o que a testemunha de Jeová aplica. Quando ele vem à tua porta, ele só apresenta textos que condiz com a tua Bíblia. E se você ficar ali debatendo e não tiver esse conhecimento para saber o porquê que o fundador se contradizeu tanto, por que ele disse que Jesus Cristo voltou várias vezes, o porquê que ele adiou a volta de Jesus Cristo, o porquê que ele disse que a cruz era um símbolo diabólico e a cruz está na tumba dele. Tudo isso é para que você tenha um pouco mais de detalhes sobre o que é a seita Testemunha de Jeová. Existe muito mais coisa que eu poderia estar falando, mas o tempo não nos permite, e eu vou estar então finalizando essa transmissão para que você possa adquirir mais conhecimento, aprender mais cada dia mais e buscar saber um pouco mais sobre as seitas. Nós vamos falar cada dia sobre uma, mas tem algumas que não poderemos falar por serem assim diferentes e muitos não vão entender, tá bom? Mas eu irei explicar o modo mais fácil que eu puder, tá bom? Que Deus te abençoe e que no nome do Senhor Jesus Cristo essa aula tenha sido proveitosa para a tua vida e que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.